outro recurso que é muito importante para nós aqui, e daí já posso dizer para você que nós encerramos os recursos mais relevantes em espécie, é este aqui, ó. É o recurso, né, que nós começamos a analisar a partir de agora, os embargos, né, os embargos de declaração. E vejam só, pessoal, em relação aos embargos de declaração, vamos desde já mandando ver nesse tema aqui. Qual que é a hipótese de cabimento? Artigo 1022. O artigo 1022 faz o quê? Ele diz o seguinte, que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer ou obscuridade ou eliminar contradição. Não dá para entender muito bem o que o juiz está decidindo em relação a determinado ponto da sua decisão. Está obscuro. Ou o juiz diz uma coisa na parte da fundamentação e no dispositivo ele se contradiz. Cabe embargos de declaração. Vamos lá. Na sequência, suprir omissão, né? Suprir omissão, vejam só, de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Ou seja, a parte fez, notem só, a parte fez o pedido, né? A parte fez o pedido, formulou 5 pedidos, o juiz analisou só 4, ele esqueceu de 1. Esse ponto foi omisso. Se na sentença, essa sentença for omissa, cabe o quê? Embargos de declaração, certo? E na tela, quando houver necessidade de correção de erro material, certo? Qual que é a ideia aqui, pessoal, né? Qual que é a ideia aqui? Vejam só, erro material nada mais é do que aquela situação na qual, né? Nada mais é do que aquela situação na qual o juiz faz a sentença, chega lá no dispositivo, né? Então vamos supor assim, o José é autor e o réu é o João. O juiz analisa o processo, chega no final, ele julga totalmente procedente a ação nos termos formulados pelo João. O João é réu, então ele errou o nome, é um erro material. Onde ele deveria ter colocado José, ele colocou João. É um erro material, ainda que esteja no dispositivo de sentença. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer, vou entrar com mandado de segurança, o que eu faço contra essa decisão? Embargos de declaração, o juiz retifica e tudo está certo. Bacana? Portanto, vejam só, pessoal, é isso que nós temos aqui em relação ao cabimento e as regras gerais de cabimento dos recursos. Legal? Portanto, cabe embargos de declaração. Rapidamente, ó, você tem que memorizar palavras, né? Eu sempre digo isso. Quando for obscura a sentença, quando houver contradição, quando houver omissão ou correção de erro material. São as 4 hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Show de bola? Bacana. Prazo. Cuidado. Aqui, pessoal, é o seguinte, ao contrário do que nós tínhamos, lá nos demais recursos, aqui o prazo é de 5 dias, tá? Fique atento que aqui o prazo é de 5 dias. A ausência de preparo. O que significa dizer isso, né? O que significa dizer isso? Pessoal, não tem preparo, tá? Não tem preparo. Não é necessário pagar despesas recursais. Por que não é necessário pagar despesas recursais? Vamos pensar um pouquinho? Você mesmo sabe a resposta. Você paga despesas recursais quando você tira o processo da primeira instância e leva para uma outra instância. Tira o processo de uma instância e leva para outra. Da primeira para a segunda, da segunda para STJ ou STF. Nesse caso, os embargos de declaração são julgados por quem? Pelo próprio juiz. Ou pelo próprio tribunal. Não há modificação de instância. Tenho que pagar custas novamente? Não. Por isso que tem ausência de preparo. Se é o próprio juiz que sentenciou, e sentenciou de forma obscura, contraditória, omissa ou com erro material, ele que arruma o negócio. Não tem necessidade de pagar novamente custas processuais, certo? Não vai pagar, no caso, custas recursais. Por fim, importantíssimo isso, né, pessoal? Né? Importantíssimo isso, por quê? Porque os embargos de declaração geram a interrupção em relação aos demais recursos. Professor, não é suspensão? Não. Não é suspensão porque, na verdade, nós temos uma sentença integrada. Vem comigo. O juiz deu a sentença, sentenciou e intimou as partes. A partir do momento que a parte foi intimada, da sentença que foi dada pelo juiz, começa a correr o prazo dela para quê? Para que ela possa apresentar os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Ou para que ela possa apresentar o recurso de apelação no prazo de
15 dias. Aí vamos supor que no terceiro dia, ou melhor, no quinto dia, só para facilitar minha conta aqui, no quinto dia ela entra com os embargos de declaração. Ela entrou com os embargos de declaração, nós temos o quê? A interrupção para apresentar a apelação. Por que que nós teríamos, pessoal, a interrupção? Nós teríamos aqui a interrupção do prazo nessa situação, porque depois que nós tivermos a decisão em sede de embargos de declaração, o prazo para apelação será retomado por inteiro. A parte não terá só 10 dias, porque já correu 5. Se ela tivesse só 10 dias, seria uma hipótese de suspensão. Mas não. Da decisão dos embargos, é como se ela tivesse uma nova sentença. E a partir dessa nova sentença, ela terá novamente 15 dias para a apresentação do recurso de apelação. Portanto, na tela, cuidado. É situação, né? É situação de interrupção dos recursos, ok? Vamos avançando, porque eu quero falar de algumas regrinhas gerais dos embargos, né? Olhem só. Vejamos. Claro, prazos sempre em dias úteis, né? Eu vi que o pessoal perguntou. Sim, o prazo é sempre em dias úteis, nunca será em dias corridos. Aqui é um prazo processual, se é prazo processual em dias úteis. Pré-questionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Para que você possa, né, recorrer, muitas vezes para os tribunais superiores, né, STJ, STF, é necessário que o acórdão ele aborde determinados pontos, matéria constitucional, discussão de interpretação ou interpretação de divergência na interpretação da lei ou entre jurisprudência, para que nós tenhamos ali a admissibilidade, o reconhecimento, por exemplo, da repercussão geral. O que acontece? Se o acórdão não retratar esses temas, né, teoricamente você não pode recorrer, porque você não vai preencher os pressupostos recursais nessas hipóteses. Só que o que acontece, pessoal? Às vezes a parte pede, mas o tribunal não analisa. Daí o que ela faz? Se ela pediu no seu recurso, o tribunal não analisou, para que depois ela tenha admitido o seu recurso ao STJ ou ao STF, ela entra com embargos de declaração de caráter pré-questionatório. Lá no CPC de 73, isso era construção jurisprudencial. Aqui é construção legal. O próprio artigo 1025 diz o seguinte, que se a parte tiver um acórdão e esse acórdão não tratar de tema que era importante para fins de pré-questionamento, de modo que ela pudesse posteriormente recorrer ao STJ ou ao STF, e o acórdão não houver mencionado, ela pode embargar de declaração dizendo para o tribunal, se manifeste. Se manifeste sobre esse ponto para que eu possa recorrer. Se o tribunal se manifestar, beleza, pré-questionado de forma direta. Se o tribunal não se manifestar, será considerado também pré-questionado de acordo com o artigo 25 e depois, lá no julgamento do recurso, eles vão ver se de fato há ou não há violação alegada, certo? Mas você não obstrui o recurso da parte. Bacana? Artigo 1026. O que o artigo 1026 diz? Ele fala o seguinte, que os embargos de declaração, eles não possuem efeito suspensivo, ao contrário da apelação que possui efeito suspensivo como regra, e interrompem o prazo, não é suspensão, para a interposição das demais ações. Legal? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada o quê? A probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, pessoal, aqui nós temos a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo. Por quê? Porque a regra é que não possui efeito suspensivo. Excepcionalmente, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se for relevante a fundamentação, havendo risco de grave ou de difícil
reparação. Nesses casos, sim. Nesses casos, sim. Aí você vai conceder efeito suspensivo, você vai retirar a eficácia da decisão até análise dos embargos de declaração, beleza? Portanto, em relação aqui ao efeito suspensivo é isso. E agora eu quero falar de outro tema. Nós vimos que o agravo interno, ele poderia ser considerado manifestamente protelatório e gerar o quê? Uma multa. A mesma coisa se aplica aqui. Se o camarada ficar entrando com embargos de declaração apenas para demorar, para evitar o trânsito em julgado, ficar recorrendo para evitar o trânsito em julgado sem qualquer fundamentação, ele sofre multa também. Só que aqui é o seguinte, pessoal, essa aplicação de multa, ela vai pressupor várias interposições. Ah, é? Isso mesmo. Mudou em relação ao CPC antigo? Sim, mudou. Mudou e ficou bem interessante, vejam só. Nós temos que ter 3 interposições. Qual que é a ideia aqui? Se você interpor um primeiro ED protelatório, você toma uma multa de 2% no valor da causa. Certo? A parte entrou com recurso de embargos de declaração protelatórios uma primeira vez, multa ela em 2%. Aí o que acontece? Ela lá não satisfeita, pensa o seguinte, que se dane, né, 2%, vou entrar de novo. Vai lá e entra de novo. Daí o que acontece? Daí, claro, deixa eu só colocar o seguinte aqui para deixar completo, né? É até 2%. Mesma coisa aqui. Até 10% do valor da causa. Vejam que mudou. Aí ela tomou 2%, entrou de novo, agora toma 10%. Toma uma multa lá de 10%. Claro, se for considerado manifestamente protelatório. E daí a terceira interposição, daí no quê? Na imediata inadmissibilidade. Se o cara tomar duas condenações, 2 multas, uma de até 2%, outra de até 10%, pela interposição de embargos de declaração protelatório, na terceira vez o recurso dele não será mais admitido. Certo? Aqui, pessoal, o valor da causa é sempre calculado com base no valor atualizado, e essa condenação, ela reverte para a parte contrária, tá? Para a parte contrária, tá? Fique atento em relação a esse detalhe, informação importante aqui para vocês, para fins de prova. Bacana? Legal? Embargos de declaração meramente protelatório, ok? E para que nós possamos encerrar o conteúdo teórico dos embargos, eu cito o 1024. O 1024, parágrafo 4º, fala o seguinte: caso o acolhimento dos embargos de declaração, ele leve na modificação da decisão, né, por exemplo, em razão da omissão, em razão da contradição, da obscuridade lá no processo, até mesmo por conta do erro material, o erro material é mais difícil disso acontecer, mas porventura gerar ali a modificação da decisão, antes do juiz decidir os embargos, ele vai ter que fazer o seguinte: ele deverá conferir o direito de a parte complementar ou alterar as suas razões, ou seja, a parte que embargou, ela terá novamente um prazo para que ela possa modificar ali a sua decisão, porque na verdade aquilo poderá dar uma nova sentença em razão desses problemas que nós tivemos aqui no recurso, e isso no prazo de 15 dias, e depois nós teremos as contrarrazões, né, as contrarrazões da defesa da parte contrária aqui, ou melhor, a defesa da parte contrária em relação aos embargos infringentes, tá bem? Portanto, embargos de caráter infringente, lembra lá do parágrafo 4º, ok? Para que nós possamos aqui, pessoal, agora, né, aqui nós não temos questão, não separei nenhuma questão. Portanto, vem cá na tela comigo, o que nós temos agora, encerrado, portanto, a análise do recurso de embargos de declaração, ok?